Boa noite para você. A Polícia Civil realiza uma operação de combate ao tráfico no sul do estado. Uma agente prisional está entre os presos. A ex-agente prisional agora esconde o rosto ao lado dos outros criminosos. Gilmara Raizen Fernandes, que trabalhava no presídio de Tubarão, é acusada de envolvimento com o tráfico e de facilitar a entrada de drogas na cadeia. É surpreendente porque as pessoas que deveriam estar zelando pela segurança pública acabam se envolvendo nessa prática delitiva. Hoje, desde cedo, 50 agentes cumpriram 8 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão em diversas cidades do sul do estado. Outras 2 pessoas foram presas em flagrante. À tarde, todos foram trazidos para a Central de Polícia de Criciúma. Todos os acusados tiveram a prisão temporária decretada por 30 dias, tempo que a polícia terá para concluir o inquérito. Mas se houver necessidade, o delegado responsável pelo caso ainda poderá pedir a prorrogação desse prazo. O grupo vinha sendo investigado desde agosto. Além de comercializar drogas em toda a região, a polícia acredita que a quadrilha também agia no Rio Grande do Sul. E esses indivíduos, então, serão mantidos, provavelmente presos, se assim o juiz entender. Bolada dos sonhos. O movimento nas lotéricas está crescendo nos últimos dias. Tudo por causa do prêmio milionário da virada do ano. Já pensou começar um ano com uma bolada milionária? A expectativa está levando muitos brasileiros às casas lotéricas. As combinações são feitas na base da esperança. Afinal, a Caixa Econômica vai sortear o maior prêmio da história da Mega Sena, mais de 90 milhões de reais. Ainda faltam alguns dias para o concurso, mas muitos apostadores já estão fazendo uma fezinha, seja com um único jogo ou através de bolão. Mas o que fazer com tanto dinheiro? Eu arrumaria a vida da minha família e uma instituição de caridade. Comprava apartamentos, casas, terrenos, né? Chácara. Fazia tudo, né? Com o valor do prêmio, seria possível comprar cerca de 90 apartamentos na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, ou mais de 360 carros populares. Mas se o sortudo ou a sortuda resolver deixar o dinheiro na poupança, teria um rendimento mensal de 540 mil reais. Para alguns, a ambição é bem menor. Comprava tudo em cartão telefônico para me trabalhar aqui. Haja cartão telefônico. Seriam aproximadamente 23 milhões de unidades de 20 minutos. Daria para falar durante 32 milhões de dias sem parar. Projetos à parte, a sorte está lançada. A edição milionária também terá novidades. Caso não haja acertadores das 6 dezenas, o prêmio será dividido entre os apostadores que fizeram a quina. Uma menina de 5 anos morre após ser atingida por um portão de madeira com mais de 200 quilos. O acidente aconteceu neste hotel fazenda em Gaspar, que fica a 120 quilômetros da capital catarinense. No local, que está fechado para o público desde setembro do ano passado, mora a família da vítima. Os pais da garota são caseiros da propriedade. Segundo o Corpo de Bombeiros, Luana Sulzbach, de 5 anos, brincava perto deste portão quando foi atingida. A grade feita de madeira pesa cerca de 200 quilos. Conforme informações do pai, ele escutou um grito e... Só que não deu bola, achou que a criança estava brincando, ele tem 4 filhos, né? E só que na verdade o fato houve o que? Esse portão grande ele caiu sobre a criança e foi notado provavelmente 30 ou 40 minutos depois que foi dada a falta dessa criança. A criança sofreu afundamento de crânio e morreu no local. Agora, a Polícia Civil vai investigar se houve negligência. Nós estamos instaurando um inquérito policial para, a partir daí, apurarmos a responsabilidade de cada um dos cidadãos que tiveram participação, vamos assim dizer, ou a responsabilidade sobre aquele local onde aconteceu a morte desta criança. O corpo de Luana foi enterrado aqui no cemitério municipal de Gaspar. Os pais, abalados, não quiseram gravar entrevista. Apenas o tio da garota respondeu pela família. A família está abatida, está muito abalada, porque as crianças viveram lá por 3 anos, né? No mesmo lugar, nunca aconteceu nada com elas, né? No meio-oeste, pesquisadores recebem equipamentos que vão auxiliar nas pesquisas sobre o Rio do Peixe. Este barco e todo esse material de pesca doado pela Receita Federal serão usados na pesquisa e monitoramento de espécies do Rio do Peixe.
Clóvis, que é especializado em aquicultura, comemora o resultado das primeiras capturas. Vão ajudar bastante, porque nós não tínhamos barco nem motor, né? E agora nós temos isso e tem lugares que são de difícil acesso. No início do ano, 58 espécies de peixes foram identificadas por pesquisadores ao longo do Rio do Peixe. Com a entrega de equipamentos pela Receita Federal aos pesquisadores, novas espécies devem ser identificadas já a partir do ano que vem. Isso mostra que o Rio do Peixe vem se recuperando ao longo das décadas, principalmente por causa da poluição. Várias universidades do estado participam do projeto Aquífero Guarani Serra Geral, que estuda também a bacia hidrográfica do Rio do Peixe. Acompanhe quais estudos estão sendo realizados pelas instituições de ensino. Levantamento da fauna, georreferenciamento de áreas, projetos de educação ambiental e qualidade da água. A Química Eduarda, da UNOESC, monitora a qualidade da água em 9 pontos do rio. Segundo ela, o rio, em alguns municípios, é alto os níveis de matéria orgânica que vem do esgoto urbano. Devido à oxigenação do rio ser boa, o rio tem se mostrado com um índice de médio a bom. Bom, historicamente nós somos educados a pensar que a água era algo abundante e que jamais faria falta e que todas as nossas práticas seriam perdoadas. Mas a história também está nos mostrando que isso vem mudando. A água hoje pode ser inclusive artigo de luxo. Na Itália há um curso de sommelier de água e há algumas águas que custam mais ou menos $100. Eu estou falando isso só para mostrar que quando a gente não trata algo com o devido cuidado, ele não passa a ter apenas um valor monetário muito alto, mas ele começa a pôr em risco a nossa própria subsistência. Quando nós poluímos rios, por exemplo, nós não estamos poluindo o nosso pedaço de rio, nós estamos comprovando a nossa incapacidade de cuidar do outro, do que se refere, do que vai criar efeitos na vida dos outros, inclusive nas próximas e nas futuras gerações. E mais, para aqueles egoístas que não dão a menor bola para isso, nós estamos sendo patéticos ao ponto de destruir a nossa própria saúde. Nós estamos sendo absurdamente alienados no sentido de nos descuidarmos do que é vital para a sobrevivência da espécie humana, no que se refere à assistência básica em termos de nutrientes, em termos de condições biológicas de viver a vida, que é a água, e fonte de alimento, e fonte de qualidade, e fonte de recursos para alimentação, como mostra muito bem a reportagem em relação à recuperação possível do Rio do Peixe. Uma recuperação que não seria necessária se nós fôssemos um pouquinho mais responsáveis com a vida de outras espécies e com a nossa própria. Samantha Buglioni está de volta amanhã. E foi cancelada a audiência que iria discutir a construção das pequenas centrais hidrelétricas no oeste do estado. A audiência foi cancelada porque a juíza responsável não conseguiu intimar os advogados que são os autores das reclamações. Mesmo assim, muitos agricultores da linha Bonita, interior de Arvoredo, estiveram na Receita Federal para protestar contra a construção de PCHs na região. A gente quer que seja levantada todas a falta de informações que foram repassadas nos relatórios de impacto ambiental, onde que a gente vai conseguir colocar a real situação das famílias, né, e da própria comunidade, de tudo que está acontecendo no local. As famílias atingidas já adiantaram que não querem acordo, porque ainda não há uma análise dos impactos ambientais e dos prejuízos com o alagamento das terras. Somente em Chapecó existem mais de 20 projetos para a construção de pequenas centrais hidrelétricas. Há outras formas alternativas de produção de energia. Outros países têm outras tecnologias para a produção de energia que não afete e degrade tanto o meio ambiente como está acontecendo no estado de Santa Catarina e no Brasil.